Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. É o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos de 16 a 31. O texto está projetado aqui. Antes da leitura, eu queria fazer uma retrospectiva com você. Essa série faz uma pergunta: o que realmente importa? Todos nós lidamos com um monte de coisa, mas o que de fato é importante? Nós analisamos durante esse mês a vida de dois personagens. Quem são? Simonton e o apóstolo Paulo. Nós percebemos neles características de gente que foi encontrada pelo Evangelho de Cristo Jesus. O primeiro sermão falou sobre submissão. Então, ser submisso significa estar debaixo da missão de Cristo, né? Ser obediente. Depois falamos sobre a intencionalidade. Eu quero perguntar para você, em que estágio você está? Você é neófito, um cristão maduro, ou já era um discípulo de Jesus? Tem produzido? Não entendeu nada do que eu falei? Vai lá no YouTube, procura mensagem 2, né? Vê com toda paciência, porque eu não vou explicar agora. A terceira palavra que nós vimos no domingo passado foi coragem. Então, ser corajoso não é fazer loucuras, é ouvir a voz de Deus e segui-la, mesmo quando o lado da balança que diz assim, não vá, não vá. Ele diz isso, você vai porque Deus está mandando você ir. E hoje nós vamos falar sobre dedicação. É uma palavra simples, conhecida por nós, mas que precisa ser entendida, né? Então, vamos ler aí, Atos 28, de 16 a 31, eu leio os versículos pares, você responde com os versos ímpares. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Eles me interrogaram e queriam me soltar porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus E
e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Amém. Quero fazer uma pergunta agora, que ao final vou voltar a ela e você precisa responder com um nome. A pergunta é simples. Eu quero que você pense em uma pessoa dedicada. Qual seria o primeiro nome de uma pessoa dedicada que vem à sua mente? Você não vai dizer em voz alta. Eu quero que você pense, quando você pensa no exemplo de dedicação, qual é o nome que vem à sua cabeça? Só não vale Jesus Cristo. Então, ok? Respondeu? Então, no final do culto, a gente faz aí a enquete, descobre quem ganhou o prêmio, né? Que será distribuído ao final do culto. Imagine, irmãos, que por conta do Evangelho eu fui preso. Eu, Fábio Quintanilha, fui preso. Estou em Bangu 10. Tem? Está construindo, né? Vou ser igual o Sérgio Cabral. Vou inaugurar algum ainda. Então, por conta do Evangelho, fui preso, passei lá 5 anos, e os irmãos ficaram aqui com o Robério, né? E alguns me visitavam, levavam chocolate, e algumas outras coisas que gosto, uva, bolinho de chuva. Não, angu com taioba vai chegar frio, irmãos. Angu com taioba é algo que não presta comer frio. Leva na embalagem. Imagine então que depois de 5 anos preso, né, o doutor Gilmar Mendes resolve dar um habeas corpus. Eu falo o nome dele porque ele está na moda, né? Então ele resolveu dar um habeas corpus e eu fui solto. Vim para casa, né? Mas não posso vir para a igreja ainda. Vou ficar em outra prisão, lá em Realengo. Prisão domiciliar, para nós pobres, não é prisão, né? É bênção de Deus. Então, imagine que eu estou lá em casa, você vai me visitar. Está aberto, eu posso receber visita. Quais são as perguntas que você me faria? Eu disse as que eu faria para alguém. Cara, como é que é ficar preso? Como é que é lá dentro? Você foi revistado? Te fizeram algum mal? Assim, curiosidade, né? Como é que é almoço, jantar, tal? O que você teve oportunidade de fazer? A gente tem curiosidade sobre prisão, não tem? Você não tem curiosidade, não? Se alguém da igreja ficasse preso, você não ia fazer essas perguntas? Eu faria. Eu confesso que faria. Mas sabe o que me chama a atenção? Paulo ficou preso. Ninguém pergunta, ninguém quer saber. E quando eu leio Atos do Apóstolo, eu falo assim, gente, esse povo não tem curiosidade. Ninguém pergunta para Paulo, e aí, Paulo, como é que foi a viagem, como é que você chegou até aqui, tal. Quando alguém começa a perguntar sobre a prisão, ele começa a dizer, porque o Senhor Jesus morreu na cruz, como dizia Moisés. Ele começa com um sermão enorme, falando do Evangelho, e nada da prisão. Ele não conta nada, a gente não consegue nem saber. Tem um versículo aqui, não sei se você reparou, né? Ele diz, versículo 20, por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Eu imagino que ele tenha feito assim, ó. Mas ele não fala mais nada assim de... Ele não pede o pessoal para contratar um advogado, para ajudá-lo em oração, a sair da cadeia. Você não vê a igreja fazer movimento para soltura do apóstolo Paulo. Você não vê a igreja dizendo assim, vamos todos juntos, né? Orar para que Deus tire o apóstolo Paulo. Não, ele não pede isso, ele não quer isso. Qualquer movimento, me faz lembrar um pai da igreja. Pai da igreja, a gente fala dos pastores do primeiro século, né? Ele foi preso uma vez, os cristãos do primeiro século resolveram fazer uma movimentação, invadiram a prisão e resgataram. E ele chegou na igreja e falou assim, irmãos, vocês acabaram com a alegria que eu tinha de ser preso por conta de Cristo. E ele se entregou de novo.
né? Ele queria realmente sofrer por conta do Evangelho de Cristo Jesus. Ser comido de leão era honra, irmãos. Ser queimado vivo era um prazer. Foi lendo essas coisas que eu descobri o versículo da minha vida. Está na liturgia de hoje, Filipenses 1:21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse versículo é meu. Você pode até escolher também, mas saiba que esse versículo é o versículo da minha vida. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo, sem dúvidas, é um homem muito dedicado, né? Ele está aqui, está preso, ele está em prisão domiciliar, ele tinha sofrido bastante por conta já da pregação do Evangelho. E a pergunta que eu preciso fazer para você é: como é que a gente define que alguém é dedicado? Se eu tivesse aqui um medidor de dedicação, quais seriam os itens pelos quais você passaria e diria assim: não, eu sou alguém dedicado? É claro que a gente pode ser dedicado a muitas coisas, né? Dedicado à família, dedicado ao trabalho, dedicado à igreja, mas a gente precisa ser dedicado ao Senhor, né? Sobre todas as coisas. Primeiro a gente precisa entender o significado de dedicação. Então, dedicação tem sua origem no sentido de entrega, consagração. Então, quando a gente consagra alguma coisa ao Senhor, nós estamos dedicando essa coisa, fazendo com que ela seja de uso exclusivo. Então, vamos dar um exemplo. Quando a gente compra um instrumento para a igreja, imagine que alguém viesse com uma proposta: poxa, a gente quer usar a bateria da igreja num baile dos anos 70, né, que vai acontecer pelos idosos de Cavalcante. Vocês emprestam? Não. Por que não? A gente tem alguma coisa contra o baile? Não, mas não. Quiser fazer, faz. Sim. Mas a questão é que aquele instrumento ele foi dedicado, né, para um uso exclusivo. Então não fazemos para ganhar dinheiro, não fazemos porque simplesmente somos contra, mas não fazemos porque já foi dedicado, já foi separado para isso. Às vezes a gente não tem essa ideia de dedicação, de consagração, e aí tudo pode, né? Tudo pode tudo, porque você não entende que você é templo do Espírito Santo de Deus, né? Então você se permite determinadas coisas, às vezes porque você não entende que você foi consagrado. Então você não deveria fazer determinadas coisas, não é porque sua mãe, seu pai proíbe, não. É porque o seu corpício, ele foi entregue diante do altar do Senhor, você foi consagrado, então você deveria ser de uso exclusivo de Deus. Mas nem sempre é assim. Olhando para esse texto, que mostra o final, né, o que conhecemos de final do apóstolo Paulo, a Bíblia não fala do final do apóstolo Paulo, alguns historiadores vão falar de sua morte, alguns vão mencionar que ele foi decapitado, mas não é a importância do Evangelho. O Evangelho está aqui apresentando Cristo Jesus. Então eu acho muito interessante Atos terminar no capítulo 28, porque ele deixa uma continuação, e essa continuação é nossa. Ou seja, somos nós que continuamos os Atos dos Apóstolos. O que a igreja faz depois disso é nossa responsabilidade. Nós estamos nessa história, participando da história, né? Uma história que já foi traçada por Deus. Nesse texto tem dois aspectos que eu separei que me chamam muito a atenção sobre como eu definiria a dedicação de alguém a Deus, né, ou ao reino de Deus. Primeiro, é quando a pregação faz parte de tudo o que eu faço. Quando a pregação do Evangelho faz parte de tudo o que eu faço, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você não fechou, né? Folheasse as folhas um pouquinho para trás, em Atos capítulo 20. Nós lemos esse texto na semana passada. Paulo está em Mileto e ele vai viajar para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, irmãos, e aí capítulo 21, eu quero convidar, se você não conhece esse texto, depois você lê em casa com calma. No capítulo 21, tem uma coisa bem interessante. O apóstolo Paulo chega em Jerusalém e rapidamente algumas pessoas, alguns amigos do apóstolo Paulo vão virar para ele e dizer assim: ó, eu quero te avisar que o negócio aqui está pegando para você. Tem gente que quer a sua cabeça. É melhor você tomar cuidado.
Porque tem uma multidão furiosa com você, dizendo que você está pregando que não precisa mais circuncidar e não precisa seguir a lei de Moisés. A gente não entende a profundidade disso, né? É como se alguém dissesse, vamos tentar comparar, é como se alguém dissesse que o pastor Fábio está pregando aí, que agora na igreja presbiteriana de Tomás Coelho ninguém se batiza mais, não precisa disso, é bobagem. Não precisa mais de batismo, não tem, não é sacramento mais. E que a Santa Ceia agora vai ser servida, em vez de um pãozinho com suco de uva, vai ser um misto quente. Profanação geral, absurdo mesmo. Quando você pensa que coisas que são estabelecidas por milênios foram quebradas, alguém precisava ser responsabilizado por isso. E isso acabou caindo nas costas do apóstolo Paulo. De fato, o apóstolo Paulo falou algumas vezes que o que importava era a circuncisão de coração. E de fato, o apóstolo Paulo, ele disse que o que fazia alguém filho de Deus não era ser de sangue judeu, mas ser filho na fé. Puxa, mas as palavras dele foram tanto distorcidas ou mal compreendidas, com um único propósito: queriam matá-lo. E aí, quando ele foi alertado pelos seus amigos ao chegar em Jerusalém, eles disseram o seguinte: olha, para provar para os judeus que tu ainda é judeu, raspa a cabeça, faz um voto, paga o voto daqueles que vieram com você também, todos raspem a cabeça, como o ritual judaico exige nessa época, e se apresenta para eles com a cabeça raspada. E ele fez isso. E diz o texto que todo mundo ficava olhando para ele, procurando uma oportunidade para prendê-lo. E foi uma oportunidade em que prenderam o apóstolo Paulo e usaram uma coisa como pretexto. Sabe qual foi o pretexto? Ele estava andando com Trófimo. Trófimo era um grego. E aí, quando pegaram o apóstolo Paulo andando com Trófimo, eles disseram assim: está vendo? Está andando com grego, bate nele. Pegaram ele, irmãos, deram uma surra. Diz o texto que espancaram o apóstolo Paulo, que nem os soldados romanos conseguiram apartar a multidão. Foi necessário que a guarda inteira, se chegasse até ele, fizesse um corredor de isolamento, diz o texto, para que as pessoas não o matassem. Isso ele não tinha aberto a boca, hein? E aí o chefe da guarda pergunta assim: cara, o que tu fez de tão mal para esse povo? Porque eles te odeiam. Eles te odeiam. Esse pessoal quer te matar. Ele disse assim: eu quero ter a minha palavra. E diante de tudo isso, irmãos, espancado, o apóstolo Paulo sobe o palanque e começa a falar. E começa a pregar e falar do Evangelho, dizer o que é a palavra, como ele tinha sido encontrado por Cristo Jesus, tal. Mas quando ele apresenta Cristo como Salvador, começa todo mundo vaiar e dizer que mata-o, mata-o. E todo mundo começa a gritar desesperadamente. E aí não se sabe o que fazer, quando o chefe da guarda olha para o apóstolo Paulo e diz: cara, você vai ser preso. E ele diz: mas eu sou cidadão romano e não posso ser preso sem um julgamento. E ele diz: tu és cidadão romano? E ele toma para si o título, né? Porque ele de fato era cidadão romano. Ele diz: então você não pode ser morto. Você precisa ser julgado num tribunal romano, não um tribunal judaico. Vale lembrar, irmãos, vamos lembrar, né? Quando Jesus foi preso no Getsêmani, de quem são os soldados? São do sumo sacerdote. A guarda do sumo sacerdote é que prende Jesus. Jesus é julgado num tribunal religioso, não num tribunal romano. Quando eles levam para Pilatos, é porque só quem pode decidir entre a vida e a morte é Roma. Mas no tribunal religioso, Jesus já tinha sido condenado. Quando eles estão dizendo mata para Paulo, de novo o que está presente ali é um tribunal religioso, é um tribunal judaico. Só que quando Paulo apela para ser cidadão romano, ele tem que seguir toda a hierarquia dos concílios, né, de julgamento, né, até chegar no Supremo Tribunal Imperial,
que era o imperador romano, então precisava seguir toda essa escala. Mas sabe o que me chama a atenção? Você lê Atos capítulo 20 até o capítulo 28, eu acho muito interessante, porque essa é a nossa preocupação. Crente, quando tem problema, o que ele pede na oração? Senhor, resolve o meu problema. Senhor, resolve o meu problema, né? Senhor, eu estou doente, me cura, estou desempregado, me dá emprego. Senhor, eu estou com um problema na minha família, resolve o meu problema. Então parece que todas as soluções positivas, elas são boas, vêm de Deus. Enquanto tudo o que parece ruim para nós, não vem de Deus. Só que não é assim que o apóstolo Paulo pensa. Ele tem a plena convicção de que quando está tudo bem, Deus está no controle. Quando está tudo mal, Deus está no controle. Quando está tudo bem, eu tenho oportunidade de pregar o Evangelho. Quando está tudo mal, eu também tenho oportunidade de pregar o Evangelho. Irmãos, o apóstolo Paulo é um crente dedicado, porque ele entende que onde Deus nos coloca é oportunidade de levar o reino de Deus para outras pessoas. Isso é tão interessante no nosso tempo que a gente não pensa assim, tá? Você pode até de cara não concordar comigo, mas eu quero dizer que a gente não pensa assim. Para explicar isso, eu vou falar do exemplo de pastor. Eu sou um pastor na IPB que se chama pastor de dedicação exclusiva. Significa que para ser pastor de dedicação exclusiva, um dia eu cheguei lá na empresa que eu trabalhava e disse, eu estou indo embora, estou pedindo demissão. Fiz isso com lágrimas nos olhos, não foi uma coisa muito fácil. Resisti até o último minuto. Arrumei jeito de ser mandado embora, eu só pensava naqueles 40%. Aquilo é o maná do pobre. Gente, eu fiquei, Jesus, como é que eu vou embora sem os 40%? 11 anos de empresa. Eu fazia uma conta, uma maravilhosa conta, brilhava. E aí eu cheguei para o meu diretor e falei assim, me demite, cara, por favor. Ele disse, ué, quem te chamou para esse negócio não foi Deus? Então vai, cara. Eu falava assim, pô, Senhor, precisava disso? Assim. E fui mesmo, fui até meu chefe, falei assim, cara, não dá para falar com outro chefe? Para ligar para o meu chefe intercontinental e me mandar embora? E ele disse, vamos fazer isso? E aí mandou um e-mail, fiquei sentado lá, falei. E aí o chefe do chefe respondeu assim, Fábio, porque o e-mail foi com cópia para mim, né? Fábio, a palavra de Deus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Eu falei, pô, Senhor, precisa responder assim? Né? Não é fácil. E eu hoje sou de dedicação exclusiva. O que significa ser de dedicação exclusiva? Eu não trabalho 24 horas não, irmão. Tá? Se você ligar para minha casa 2 horas da manhã, eu vou estar dormindo. Eu não vou estar disponível não. E eu posso acordar com muito mau humor, é melhor amanhecer o dia. Você pode ligar a partir das 5. Mas 2 horas da manhã, nem minha mulher ousa tocar em mim. Porque o bicho pega, irmão. Assim, eu estou em alfa e ômega, né? Conectado com Deus. E acontece o seguinte, para ser de dedicação exclusiva, a gente abandona tudo. Sair do emprego. E aí, a gente não tem mais trabalho, né? Pastor de dedicação exclusiva não trabalha. É a cabeça de muita gente, né? Então a gente se dedica para isso. O que acontece com isso? Eu acordo de manhã, o meu trabalho é o reino de Deus. A minha devocional, Deus está presente no reino. Eu chego no meu trabalho, o meu trabalho é o reino. Eu almoço falando do reino. E por mais que eu não queira, o Roberto sempre tem assunto teológico para a hora do almoço. Quando não chegam alguns irmãos na hora do almoço também, né? Wanderson, querendo saber qual é o sexo dos anjos, se anjo tem sexo, não tem, se os anjos continuam caindo. Isso é pergunta que faz para presbítero, rapaz. Pastor não está respondendo mais isso não. E aí a gente de dedicação exclusiva, mas pastores que trabalham fora, que não são dedicados exclusivamente, chama pastor de tempo parcial. Acho interessante isso na nossa igreja. Porque se tem um absurdo, começa pelos pastores.
A gente é pastor de meio tempo ou pastor o tempo todo. Significa que a gente também diz para o crente que ele pode ser crente o tempo todo ou crente metade do tempo. Os pastores são assim. Como não? Se eu confrontar alguns pastores sobre por que eles não fizeram isso, eles dizem no plenário do presbitério: mas eu não sou pastor de tempo integral, eu sou pastor de tempo parcial. Significa que em alguns momentos eu não trabalho para o reino. Chega a arrepiar falar um negócio desse, né? Quando eu falo assim, você entende o tom pesado que isso tem. Mas a gente convive com isso o tempo todo. As nossas igrejas, do nosso presbitério, tem um monte de pastor de tempo parcial. Eu não quero falar da relação deles, eu estou chamando para nós aqui. A minha pergunta é: como é que eu acho que eu posso fazer a pregação do Evangelho no meu ambiente de trabalho? Algumas pessoas acham que o pastor é um ser tão importante que é a oração dele que vai fazer a diferença na vida de todas as pessoas. E aí você está lá na casa do seu parente em Minas Gerais. Ele está mal, doente. E aí você resolve, vou falar para o pastor, quem sabe ele faz uma oração ao telefone. Irmão, terei todo o prazer de orar. Mas Deus colocou uma pessoa lá que não sou eu, é você. Mas sabe o que a maioria das pessoas faz? Elas fogem dessa responsabilidade. Se aparece um endemoniado, elas clamam o nome de todos os presbíteros e diáconos. Ligam para todos eles, porque se veem incapazes de agir diante daquilo. Mas o demônio não apareceu diante de mim, apareceu diante de você. Quando você está no metrô e uma situação difícil aparece, não pense em mim. Deus te colocou ali. A questão é que nós muitas vezes não entendemos que Deus nos coloca em ambientes diferentes, porque Deus, irmão, diferente de nós, é intencional. Enquanto Deus tirou o Fábio de Realengo e colocou em Cavalcante, Ele tira você de Cavalcante, põe em Copacabana, põe no Leblon, põe em Jacarepaguá, Ele põe você em determinados lugares. Em determinado momento, Deus te tira de lugares e te transfere para outros lugares, porque Ele tem a intenção de te colocar perto de pessoas. Mas às vezes o nosso pensamento para mudar de lugar e sair de lugar é assim: ali está perigoso, aqui está melhor, aqui é mais confortável, aqui o aluguel é mais barato. A gente não pergunta para Deus: Senhor, quais são as pessoas aqui que o Senhor quer alcançar? Nós não perguntamos, sabe por quê? Nós somos crentes de tempo parcial. Tem um dia que a gente faz isso, domingo. E para alguns a gente escolhe qual é o horário, né? Às vezes é bom fazer só de manhã, às vezes só de noite, combina mais comigo, eu escolho. Eu não estou brigando com você se você escolhe o horário do culto. Se você não está aqui, o que passa na minha cabeça é que você está pregando o Evangelho. Se você não está, aí está o problema. O problema não é estar aqui sentado, cultuando a Deus ou não. O problema é se em vez de estar aqui, você está fazendo qualquer outra porcaria, que não deveria nem passar na sua cabeça no dia que não é o dia de hoje. Mas o problema é que nós somos de tempo parcial e não pregamos em tudo que fazemos. Meu amigo, você vende coisa, você sempre tem a oportunidade de falar algo a respeito do Evangelho. Eu conto isso, irmãos. O meu pai é o maior de todos os evangelistas que eu conheço. Ele consegue em 5 minutos de conversa te apresentar o Evangelho. Se você não for crente, dizer que tu vai para o inferno, né? E convidar você para a reunião do pequeno grupo de Realengo. Ele faz isso com tranquilidade, ele não sabe o nome de ninguém. Ele chama o gordinho, a de óculos, a de cabelo branco, e ele vai assim identificando as pessoas, mas ele tem a intencionalidade no coração de levar as pessoas ao conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Às vezes a gente não aproveita as oportunidades. Às vezes a gente tem a oportunidade, no final do nosso e-mail, no rodapé, falar do Evangelho de Cristo Jesus. Mas às vezes o cristão decide colocar um pensamento de Nietzsche, porque é profundo, porque é bonito, quando poderia compartilhar o Evangelho.
Ele poderia colocar na capa do Facebook qualquer foto, inclusive uma que apontasse para a graça, para o amor de Deus. Mas ele se decide mostrar-se sensual, bonitão. Ele decide fazer tudo, porque o interesse dele não é pregar o Evangelho. Ser dedicado significa, onde Deus me coloca, Ele me coloca para fazer alguma coisa por conta do reino. É importante que a gente pense nisso. O reino de Deus precisa ser pregado, expandido, e Deus nos dá oportunidade para isso. Então, a gente precisa entender que onde você estiver, na hora que você estiver, Deus quer que você esteja ali. Lembre disso. Significa que o seu trabalho é o lugar que Deus ainda te dá o privilégio de você ganhar dinheiro. Mas Deus quer que você esteja ali intencionalmente para falar do Evangelho do Senhor Jesus. Sente com pessoas, discipule. Deus te deu a possibilidade de falar do seu reino. Mas há uma segunda característica que me chama muita atenção. Então a primeira é quando a pregação faz parte de tudo que eu faço. A segunda é quando não há desperdício de tempo. Eu lembro uma vez que o Claudinho pregou aqui, o presbítero Cláudio, e ele falou que Deus nos presenteia todo dia com 1.440 minutos ou 86.400 segundos. Todos os dias a gente tem uma conta bancária que Deus deposita 86.400 segundos, né? Falando assim, parece tempo para chuchu, né? 86.400 segundos. E aí todo dia, meia-noite ninguém está acordado, né? Alguns nem dormiram ainda. Meia-noite você olha o saldo da conta, você tem 86.400. Aí vai diminuindo durante o dia, né? Aquilo vai gastando. Chega no final do dia, aqueles irmãos que andam muito acelerado, né, com muita coisa para fazer, colocam a mão na consciência e dizem assim: puxa, deixei de fazer tanta coisa, eu não fiz o que eu queria. Outros dizem assim: Senhor, muito obrigado, hoje eu trabalhei tanto, me sinto tão produtivo. Outros não querem nem ver o dia de amanhã chegar, estão deprimidos, chateados e tudo mais. Mas Deus todos os dias nos presenteia com essa quantidade de minutos e essa quantidade de segundos, né? Falar de desperdício no nosso tempo é uma palavra super atual, sabe por quê? Nós estamos no mundo ambiental. Como as pessoas descobriram que a água vai acabar e vai acabar mesmo, e aí o que a gente começa a aprender nas escolas, as crianças, né? Economize água, não desperdice água. Hoje incomoda quando você vê comida sendo jogada fora, não desperdice comida. Quando criaram a bandeira vermelha na conta de luz, não desperdice luz. Não desperdice isso, aquilo, não desperdice isso. Então, a gente tem uma ideia de que desperdício é uma coisa muito ruim. Só que eu quero pensar numa coisa assim: todo funcionário, quando é contratado, a maioria deles é para 44 horas semanais, né? Você que é funcionário, você trabalha 44 horas semanais? Duvido. Ninguém trabalha 44 horas semanais. Você levanta, anda para lá, bate um papo com um amigo, uma hora você toma um café, em determinado momento você está fazendo trabalho da faculdade, que não tem nada para fazer. Outra hora você foi bater papo com um colega, de coisa que não tem nada a ver com o trabalho. Você anda para lá, às vezes você tem que pagar uma conta, come meia hora do almoço, né? Vai 1h30, você chega atrasado. Ninguém trabalha 44 horas semanais. Nem que seja 1 minuto a menos, ninguém trabalha 44 horas. E aí o chefe, quando começa a ficar atento que você está desperdiçando o tempo da empresa, ele pega no seu pé. E aí eu tive um chefe que, embora o meu horário fosse 7 horas, às 5h30 ele estava no escritório. Não sei fazendo o quê, mas ele estava lá. Quando eu chegava, ele tinha uma lista desse tamanho de atividades. E eu chegava às 6h20 da manhã, tomava café na empresa, 6 horas da manhã, 6h20 estava sentado no escritório, e 6h22 eu já tinha recebido todas as tarefas da semana inteira. Quando dava 7 horas da manhã, eu já estava cansado de trabalhar e eu nem tinha começado meu expediente. Esse era meu chefe. Alguém viciado em trabalho em todos os sentidos possíveis, né? Alguém que amava trabalhar demais e não gostava de perder nenhum tempo. Às vezes a gente dizia para ele assim:
e quando eu tirei minha carteira, eu estava trabalhando, eu falava assim, eu não vou tirar o horário de almoço e vou fazer a minha aula da autoescola na hora do almoço, e graças a Deus naquela época não tinha biometria, né? Pelo seguinte, eu não tinha que ir até a autoescola, então o instrutor me pegava na porta do trabalho e me deixava na porta do trabalho. E aí quando eu chegava no trabalho 12:10, porque o meu almoço era de 11 a meio-dia, ele olhava para mim e dizia assim, aconteceu alguma coisa hoje? O meu chefe era muito zeloso com o trabalho do mundo. Eu fico pensando, o que Deus pensa que a gente faz com o tempo que Ele nos dá, né? Sabe qual é a maior justificativa que as pessoas têm para Deus de não fazerem as coisas? Qual é? Não tenho tempo. Você pergunta para uma pessoa que está sendo examinada porque ela está com o coração pegando fogo, né? Quer fazer profissão de fé. E aí você pergunta para ela assim, como é que está a sua vida devocional? 3 vezes por semana. Moça, mas você já está entrando assim, imagina os crentes que já estão há 40 anos, né? Será que eles estão mais empolgados ou menos empolgados? Irmãos, o que a gente faz com o tempo? Como é que a gente aproveita o tempo? E aí, olhando para o apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo passa 2 anos preso, 2 anos preso. Quando o cara acabou de chegar na prisão domiciliar, ele mandou chamar os judeus que tinham em Roma. Ele não esperou visita não, ele chamou, faz o seguinte, vai na casa do fulano e chama o fulano, eu quero falar com eles lá. A casa do apóstolo Paulo estava lotada de gente todos os dias, diz o texto bíblico. O cara estava preso, e sabe quantos dias ele deixou de pregar o evangelho? Nenhum. Você não está preso. Quantos dias você não prega o evangelho? Sabe qual é a nossa desculpa? Tempo. Será que a gente realmente sabe aproveitar o tempo ou a gente anda desperdiçando o tempo? Então avaliar o tempo é muito subjetivo, né? Eu posso dizer que você está desperdiçando o tempo fazendo determinadas coisas, só que quem tem que fazer essa avaliação é você. Irmãos, são esses 2 aspectos que me chamam a atenção de alguém que é muito dedicado. E pensando nisso, eu quero concluir e fazer uma avaliação da minha vida e fazer uma avaliação da sua também, e você deve fazer essa avaliação. E a pergunta que eu quero que você faça de novo e agora responda é, lembra lá no início, quando eu pedi para você lembrar de alguém que é extremamente dedicado? Qual foi o nome que passou na sua cabeça? Não precisa dizer em voz alta. A pergunta que eu quero fazer agora é, foi o seu? Por que não foi o seu nome? Porque você não é dedicado ou porque você é uma pessoa muito humilde, né? Prefere dar honra aos outros? O que eu quero mexer com você é, o seu nome passou na sua cabeça em algum momento? De dizer assim, puxa, eu sou uma pessoa muito dedicada. Eu sou a pessoa que me entrego, eu sou a pessoa que me dedico, eu sou a pessoa que dou o máximo. Eu sou um exemplo de dedicação. Eu não tenho dúvida que o apóstolo Paulo diria falando dele mesmo, né? Sabe por quê? Que ele disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele disse assim, olhem para Pedro, olhem para Tiago, ele disse assim, se tem que olhar para alguém, olha para mim, irmão. Assim, eu sou um exemplo de dedicação. O apóstolo Paulo não é um cara orgulhoso não, ele é um cara consciente. Ele tem plena convicção de quem ele é. Mas nós apontamos para tudo quanto é lado, porque na verdade falta referencial em nós. E, irmãos, concluindo, eu fico a pensar que Jesus, o maior exemplo de dedicação, ele se encarnou, irmãos, por conta de obedecer ao Pai e levar aquilo que conhecemos como Evangelho. Nós só conhecemos o Evangelho porque Jesus decidiu ser obediente e se encarnar. Jesus disse assim, eu vou abandonar toda a glória que eu tenho, todos os privilégios que eu tenho no céu, toda a minha glória, e eu vou viver como homem, vou nascer de José e Maria, vou ser filho deles, vou morar numa casinha simples, vou caminhar com 12 discípulos, um deles será um traidor, eles são difíceis, mas eu vou caminhar com eles, eu vou ensiná-los, e eu vou
entregar a minha vida numa cruz para pagar o preço que eles deveriam pagar. Isso é exemplo de dedicação. Se a gente diz que segue o Senhor Jesus, irmãos, o convite que Ele nos faz é faça o mesmo. A palavra de Jesus para quem quer segui-lo é: você quer vir atrás de mim? Tome a sua cruz, se negue e só caminhar. Está valendo, começa agora. Mas acho interessante, irmãos, que a gente está num mundo tão... em que a gente respeita tantas pessoas, né? E tem tanto medo de falar alguma coisa que as pessoas fiquem ofendidas, que a gente diz assim: eu quero apresentar para você o Evangelho. Vai para casa, pensa aí, você tem todo o tempo. Você pensa durante essa semana, entrega ao Senhor, ora bastante. E a gente apresenta o Evangelho como se fosse uma mercadoria, como o cara que batia antigamente na minha casa, vendendo aquela enciclopédia enorme, né, Barça. Dizendo, está aqui um pacote, 24 vezes de R$210. E a gente pensa, durante uma semana, se vai comprar a Barça ou não, e é assim que muitas vezes as pessoas entendem o Evangelho. Mas o Evangelho não é assim não, irmãos. O Evangelho é precioso. Sabe o que acontece quando o ser humano decide virar as costas para o Senhor Jesus? Ele está morto. Não há opção. O Senhor Jesus diz claramente: quem me encontra, encontra a vida, quem não me encontra, não tem vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas quem opta por encontrar a vida longe de mim, está morto, mas nem sabe que está morto. Quando falamos de dedicação, irmãos, estamos falando de um convite de entrega. E para mim, assim, das músicas que cantamos hoje, como essa música do Leonardo Gonçalves, Eu Me Rendo, ela mexe comigo. Porque ele diz com toda a profundidade: eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso para viver. É sinal de alguém que encontrou, não a pobreza, nem o fundo do poço, mas não encontrou maior opção e a melhor opção que seja Jesus Cristo. E quando a gente é encontrado por Jesus Cristo, a gente olha para Cristo e diz assim: nada mais tem importância. Meu irmão, se tem alguma coisa que está te levando para longe de Cristo e não fazendo com que a sua vida seja dedicada, desculpa lhe dizer, mas Cristo não é tão importante assim para você. Você não é alguém dedicado. Mas isso tudo muda quando a gente, ao ouvir sobre a vida do apóstolo Paulo e ao ouvir sobre Jesus Cristo, a gente decide assim: Senhor, o Senhor está me chamando hoje para ter uma posição diferente. Eu quero deixar aqui hoje, nesse altar, tudo o que atrapalha. Eu não vou ser pastor de dedicação exclusiva, não. Eu não vou ter o privilégio do Fábio de todo dia vir para Laurindo Filho 59 e trabalhar no escritório da igreja, não. Mas eu prometo ao Senhor, eu vou ser uma outra pessoa. Eu vou ser uma pessoa dedicada. Eu não vou desperdiçar minha vida com bobagens, com discussões que não levam a nada. Eu não vou desperdiçar os tempos, os minutos que o Senhor me dá todo dia, lendo, acessando bobagens. Eu vou colocar a minha vida diante do Senhor. Em tudo que eu fizer vai existir o Evangelho. No e-mail que eu colocar, a minha assinatura será outra. As mensagens que eu mandar no WhatsApp vão ser filtradas, como maçãs de prata em bandejas de ouro serão as minhas palavras, temperadas com sal, boas para serem digeridas. Você pode sair daqui e continuar com a sua vidinha, sem sendo dedicado. Mas a pergunta é isso? Foi para isso? O desafio prático é simples. Então eu quero que durante essa semana você resolva, trate, essa é a palavra, qualquer impedimento que tem atravancado a sua vida de ter uma vida dedicada a Deus. Existem coisas às vezes que atrapalham a gente. Família é bênção, mas às vezes a família se torna um obstáculo para servir ao Senhor. Eu estou falando das nossas relações com os nossos familiares.
Tem familiar que só chega na sua casa na hora que você está saindo para a igreja. Você tem que aprender a dizer para eles que não é hora de fazer visita. Tem trabalhos da faculdade que deveriam ser feitos na hora que não é hora do culto. Tem relacionamentos que não abençoam, não edificam, que a gente deveria encerrá-los, porque eles nos afastam de Deus. Mas você precisa dedicar a sua vida a Deus. Deus pediu para que eu dissesse isso para você hoje. É preciso que a gente interrompa tudo aquilo que está nos atrapalhando, porque do contrário não viveremos o Evangelho como Ele espera. Talvez amanhã a gente esteja preso, como o apóstolo Paulo. Mas se é para glorificar a Deus, que a gente seja preso. Quem sabe, e Deus sabe disso, Ele está nos dando a oportunidade de levarmos o Evangelho a gente que talvez a gente não teria a possibilidade de encontrar no dia a dia. Eu quero então convidar você a orar. E você respondesse para Deus: Senhor, eu sou, ou Senhor, eu não sou uma pessoa dedicada ao Senhor. Eu queria que você tivesse coragem de dizer isso para o Criador, não para mim. Mas que você dissesse com toda a sua convicção, diante de Deus que realmente conhece o seu coração, diga para Ele: Senhor, eu sou ou não sou. Mas você não está falando com o Fábio. Você está falando com alguém que Ele conhece profundamente. Não sinta vergonha de dizer que não é. Tenha vergonha de não mudar nada. Mas se não é, e entendeu de Deus que é para mudar, mude. Deus gosta de filhos arrependidos. Deus quer ouvir a sua voz. Fale com Ele. Feche seus olhos. Maravilhoso bom Deus, a Tua palavra nos chama a um relacionamento mais profundo contigo. O Senhor não quer simplesmente que a gente escute Tua palavra todos os dias, todos os domingos e não faça nada com ela. O Senhor quer de nós uma resposta, uma atitude. O Senhor quer que a gente coloque em prática aquilo que ouve. O Senhor espera isso de nós. Pedimos então, Pai, que tudo que aqui pensamos, e até mesmo aquilo que Teu Santo Espírito colocou exclusivamente no coração de cada um de nós aqui, que seja colocado em prática. Que a gente não fale por emoção, que a gente não tome atitude precipitada, mas que a gente tenha coragem, Pai, de dar um passo em Tua direção. Às vezes está tão claro que estamos caminhando para longe de Ti, mas fazemos vista grossa. Parece que não nos incomoda não ter a vida que o Senhor esperava de nós. Trabalhamos com facilidade com um cristianismo parcial, com uma vida dupla. Às vezes abrimos a boca para falar de Tua palavra, mas durante os dias proferimos palavras que não teríamos coragem de falar em público em Tua casa. Às vezes aquilo que acessamos é vergonhoso. Às vezes os nossos relacionamentos não glorificam o Senhor.
Às vezes os pensamentos que estão na nossa cabeça são ruins. Mas quando o Senhor nos chama a uma vida dedicada, o Senhor quer que tudo que a gente faz fale de Ti, do Teu amor, de Tua misericórdia. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. E é isso que nós queremos fazer. Que esse desejo não diminua, que ele cresça, e que as coisas que talvez impedem que a gente tenha uma dedicação maior possam ser eliminadas diante de nós. Mas isso não será um processo fácil, Senhor, temos certeza disso. Às vezes será difícil dizer adeus, interromper, romper, mas é necessário. Que a nossa atitude nos aproxime de Ti. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.